Olá, queridos colegas, doutores, pós-doutores, doutorandos, mestrandos, né? Todos aí da pós-graduação que estão na luta para conseguir uma vaga, né? Nas universidades públicas do país, né? Participando aí dos concursos, dos processos seletivos para magistério no nível superior, né? Para ser professor das universidades, enfim. E assim, eu postei um vídeo anterior em que eu dei algumas justificativas de algumas conclusões que eu cheguei com relação aos processos seletivos, né? Eu disse que eu achava esses concursos para magistério superior nas universidades públicas não democráticos, preconceituosos e vulneráveis à manipulação. E dei algumas justificativas disso, né? Está no vídeo anterior. Nesse vídeo agora, eu gostaria de dar algumas sugestões para que o processo se torne mais democrático, não preconceituoso e menos vulnerável a manipulações. Eu vi que o pessoal está comentando aí nas redes sociais, enfim, então eu falei, eu vou gravar agora esse outro vídeo aqui. Então, a minha sugestão seria o seguinte: primeiro, abrir um edital único, tá? Um edital único de todas as universidades federais, tá ok? Depois eu falo para as estaduais. Então, todas as universidades federais, todo ano, deveriam abrir um edital único com todas as vagas disponíveis. Por exemplo, eu vou falar na minha área, paleontologia. Quais as universidades que tem vaga para paleontologia? Por exemplo, o FRJ, a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Federal do Pará, por exemplo. Então, todas elas vão mostrar lá as suas vagas. Tem vaga aqui para engenharia de materiais, tá lá. Tem vaga aqui para cirurgia, sei lá, entendeu? Diversas áreas. Então, todo ano deveriam dizer quais são as vagas. E aí, um edital único deveria ser aberto. E todo mundo poderia fazer inscrição e fazer a sua prova escrita na capital do seu estado. Na capital do seu estado. Tá? Não precisaria ficar viajando para lá e para cá. Então, seria feita uma prova teórica. Disserte sobre o tema? Claro que não. Os temas seriam dados, todo mundo estudaria e existiriam questões abrangendo todos os temas. Questões bem claras, questões com gabarito, com referência bibliográfica, com tudo isso. Questões de vários tipos, questões discursivas, questões de múltipla escolha, né? Vários tipos de questões. Tá ok? Depois eu vou falar um pouquinho sobre como seria montado um banco de questões para essas provas, tá? De forma super sigilosa, enfim. Já vou falar sobre isso. Mas, enfim, então seria uma prova teórica com isso, com questões, com gabaritos claras, transparente, todo mundo podendo fazer nas suas capitais, certo? Então, existiria um local onde todo mundo iria para fazer essas provas, né, para os diversos estados. Bom, a segunda etapa seria a etapa de currículo. E aí nós enviaríamos, né, todos os comprovantes do nosso currículo, artigos publicados, carteira de trabalho de tempo de serviço na área correspondente, né? Porque acho também que tem que valer ponto no barema as experiências profissionais fora da universidade também, né? Tem gente que tem doutorado e vai trabalhar. E esse tempo tem que ser contado, tem que ser levado em conta para a universidade. A universidade forma para as pessoas trabalharem também, não é só para produzir paper. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, aí, enviaríamos, né, os comprovantes do nosso currículo, né, enfim, e essa seria a segunda etapa. E aí, depois que saísse o resultado, as correções, os gabaritos, né, da primeira e da segunda etapa, esse candidato teria lá uma pontuação. E aí ele decidiria para qual universidade ele gostaria de tentar a prova de aula, fazer a prova de aula, né? A prova de aula seria a terceira etapa. E aí sim, na terceira etapa, esse candidato iria viajar para a universidade para a qual
ele gostaria de tentar. Sei lá, no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não sei. Né? Então ele iria viajar. E lá ele faria uma prova de aula. Essa prova de aula jamais poderia ser eliminatória, né? E a pontuação dela não poderia ser muito alta. Sei lá, no máximo 2 pontos, no máximo 1 ponto, né? Não sei. Mas não poderia ser um valor muito alto, porque é uma fase muito passível de manipulação. A banca vai estar cara a cara ali com você, né? Então, se tiver um desafeto com o seu orientador, com você, ou sei lá, entendeu? Então, não pode ser uma pontuação muito alta essa prova de aula, e nem pode ser eliminatória, de jeito nenhum. Tá? Mas aí, nessa etapa, sim, o candidato iria viajar por um dia e um domingo, né? Porque se esse candidato trabalha, ele não pode estar faltando o trabalho dele. Num domingo, ele comparece, faz aquela prova lá de aula, enfim, né? E pronto. Ok? E aí sim, pessoal, aí sim vamos ter uma listagem de classificados, tudo isso. Falando de uma maneira assim, eu sei que não dá pra gente comparar, mas seria como se fosse um Enem, entre aspas, né? Entre aspas, claro, a gente não pode comparar uma seleção de ensino médio com uma seleção de doutores para ocupar um cargo numa universidade, um cargo de professor, é lógico que não. Mas eu acho que dessa forma, com essas 3 etapas nessa ordem, prova escrita com questões, gabaritos claros, podendo ser feita na capital do estado onde você reside, tá certo? Depois uma segunda etapa de prova de currículo em que esses comprovantes seriam enviados, tá certo? Comprovantes de artigos, comprovante de experiência de trabalho, comprovante de tudo, né? Da sua vida, da sua vida toda, né? Da sua história acadêmica. Então, esses comprovantes seriam enviados, seria a segunda etapa. Haveria um somatório dessas etapas. E aí, dependendo desse somatório, teriam vagas em diversas universidades pelo país inteiro e tal. E a pessoa escolhe onde ela acha que vai ter mais chance. E aí, ela escolhe e vai fazer a terceira etapa, que é a etapa da prova de aula. Que, novamente, repetindo, não pode ser eliminatória e nem pode valer muito ponto. Porque é uma fase subjetiva, né? Não que eu ache que não seja uma fase que não tenha mérito. É claro que tem mérito. É importante a pessoa com boa oralidade, com tudo isso. Só que ela é uma etapa subjetiva, sinto muito. Né? E um concurso público não pode ter isso. Ok? E aí, acho que dessa forma a coisa ficaria mais democrática. As pessoas iriam tentar com mais facilidade, não precisariam estar se deslocando, ficando semanas fora. Tá, ok? Isso seria bom até para arrecadação do governo, porque aí mais pessoas vão fazer inscrição e isso é mais dinheiro para o governo. Tá bom? Então, essa é a minha sugestão. Eu sei que muita gente aí vai discordar e outras pessoas vão concordar, mas eu acho que a discussão tem que ser levantada, tá? E eu tô fazendo isso, tô dando sugestões, levantando ideias, tá? Não sou dona da verdade, como eu disse para vocês. Bom, é isso. Vou gravar um outro vídeo depois falando sobre as minhas ideias com relação à construção de um banco de questões. Tá ok? Então é isso. Tchauzinho, até o próximo vídeo.